Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre, lição de número 5. Você já sabe que o tema central da lição deste trimestre é o amor e a justiça de Deus, e a lição de hoje, o tema de hoje, é a ira do amor divino. Interessante que na lição anterior nós tratamos sobre as emoções de Deus, né? E dentro desse contexto das emoções, vimos então um Deus zeloso, né? Um Deus apaixonado, um Deus ciumento, dentro da ideia de zeloso, né? Onde ele quer um relacionamento exclusivo com o seu povo. E continuando então, dentro desse contexto das emoções de Deus, nós vemos agora um Deus irado, né? A ira do amor divino. E aí algumas pessoas podem começar a achar que, bem, como que um Deus amoroso ele fica irado? Como que o Deus amoroso ele demonstra ira? E é isso que nós vamos perceber na lição de hoje, que a ira de Deus, na verdade, é uma resposta de amor. Né? A ira de Deus é uma resposta de amor, uma resposta ao pecado, uma resposta à injustiça. E aí vamos começar a entender a ideia da justiça, porque perceba que o tema central da lição é o quê? O amor e a justiça de Deus. E nós já falamos em todas as lições praticamente que não são características opostas. Deus ama, Deus é amor, mas é justiça. Não são características opostas de Deus, mas são características que o complementam. E justamente a ideia da ira divina é uma resposta de amor, né? Uma resposta do amor divino à injustiça. É uma resposta do amor divino ao pecado. E aqui já fica algo, né, que nós já podemos tirar uma lição, uma ideia principal aqui, uma ideia primeira que podemos tirar dentro desse contexto. Se a ira de Deus é uma resposta ao pecado, é uma resposta à injustiça, é evidente que quando não houver mais injustiças, quando não houver mais o pecado, Deus ele não vai se irar. Então Deus ele demonstra a sua ira porque existe pecado e porque existe injustiça. A partir do momento que isso não existir mais, não haverá mais a ira de Deus. Então a ira de Deus é uma resposta de amor ao pecado e à injustiça. Esse já é um tema importante para nós começarmos a entender, porque as próximas lições vão começar a falar um pouco mais aprofundadamente sobre o tema da justiça. E aqui nós precisamos entender então que essa ira de Deus é uma resposta de amor contra o pecado e contra a injustiça, né? E aqui nós precisamos lembrar também, lembra que nós falamos na lição anterior, nós começamos a lição anterior que abordou sobre as emoções de Deus, falando que as emoções de Deus elas não são semelhantes às nossas emoções, né? Nós não podemos confundir as nossas emoções aqui dentro de um contexto de pecado com as emoções de Deus. Como nós falamos, né, na lição anterior das emoções de Deus, nós deixamos bem claro, não são iguais. Tanto que, até para compreender a questão do amor de Deus, é evidente que nós, como seres humanos, com a nossa mentalidade, com a nossa capacidade mental extremamente limitada, nós não podemos entender Deus e o seu amor de fato, né? Mas nós conseguimos compreender a sua essência. Como, por exemplo, nós falamos, né, que do amor de uma mãe, foi o tema inicial da lição anterior, né? Quando fala que perceba o amor de uma mãe. Talvez o amor de uma mãe aqui no contexto humano seja o maior amor possível de compreender, né? Nossa, uma mãe realmente é o maior amor que existe entre os seres humanos. É evidente que algumas mães abandonam seus filhos, não demonstram amor pelos seus filhos, né? Mas talvez na nossa compreensão seja o amor mais profundo, digamos assim. E aí a lição traz o quê? Não tem o amor de uma mãe? Né? A palavra de Deus mostra, não tem o amor de uma mãe pelo seu filho, né? Que é o maior amor entre os seres humanos, não tem esse amor? Então Deus ama mais que uma mãe, ama o seu filho. Então a gente não consegue de fato entender completamente o amor de Deus, mas a gente entende a essência, né? Então essa é a ideia. Então nós não conseguiremos compreender de fato as emoções de Deus por completo, mas conseguimos compreender a essência das suas emoções, a essência, né, desse amor. E aí, justamente, dentro desse contexto, a gente pode compreender que a ira de Deus é uma resposta de amor, à injustiça e ao pecado. E é interessante que tem um trecho, né, que eu tirei da lição da Escola Sabatina, que diz que a ira de Deus é, em essência, justamente a resposta adequada, né? Então, uma resposta
A ira de Deus é uma resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. Então é a resposta adequada. Qual é a resposta adequada que Deus tem para o mal e a injustiça? Justamente a sua ira, que vai levá-lo a agir com justiça. Por isso que é um tema central, um tema importante para entendermos a justiça divina. Como também nós não vamos entender completamente sua justiça, mas entenderemos a essência da sua justiça. Em Salmo 78, verso 38, nós temos justamente o verso-chave dessa semana. Vou até abrir aqui na lição para nós lermos juntos. Salmo 78, 38, inclusive Salmo 78 é o segundo maior salmo da Bíblia, Fica atrás apenas do Salmo 119. Salmo 78, ele vai abordar um pouco sobre a temática ali da aliança de Deus, Deus fazendo aliança com o seu povo, aquilo que nós já discutimos nas lições anteriores, Deus fazendo aliança com o seu povo quebrando a aliança. Quem quebra a aliança sempre somos nós, sempre é o povo de Deus. Deus nunca quebra a sua aliança, mas ainda assim Deus ele é misericordioso para conosco. E justamente no verso 38 do Salmo 78 diz isso. Diz assim: contudo, ele foi misericordioso. Então, mesmo o povo deixando a aliança, ele é misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, Deus, ele vê essa maldade, ele vê o povo quebrando a aliança, mas ele busca o quê? Ele busca o perdão. Ele sempre é misericordioso e ele contém a sua ira. É interessante isso. E justamente, então, nós conseguimos perceber essa misericórdia de Deus. Mesmo que a sua ira seja uma resposta adequada ao mal e à injustiça, em essência, nós vemos um Deus que busca sempre perdoar. Ele é misericordioso, ele é paciente e ele busca sempre perdoar, ele sempre busca resgatar aquele povo, aquele indivíduo, independente de quão longe essa pessoa ou essa nação tenha ido. E aí, dentro dessa ideia, nós temos aqui para exemplificar esse contexto justamente a história de Jonas. Bem, Jonas o livro de Jonas é o livro mais missionário do Antigo Testamento. Nós vemos muita missão acontecendo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o livro mais missionário que nós temos é o livro de Jonas. E nós vemos ali justamente a relutância de um profeta ali que foi convocado para uma missão específica, de levar salvação para uma nação que, na cabeça de Jonas e de muitos daquele momento, aquela nação estava perdida, não tinha chance de salvação. Ele foi convocado para ir para Nínive, levar a mensagem de salvação, na verdade, levar uma mensagem, uma profecia de destruição, caso eles não se arrependessem. Então, justamente, a ideia era buscar a salvação desse povo. Deus, se quisesse destruir os assírios, Nínive, que fazia parte ali, então, desse povo dos assírios, que muito já havia feito mal para o povo israelita, se Deus quisesse destruí-los de fato, ele não teria enviado Jonas. Então ele envia Jonas com a mensagem para buscar justamente o arrependimento desse povo. Porque Deus ele ama, porque ele quer perdoar, porque ele é misericordioso, ele é paciente. Então a ideia justamente é essa. Se ele quisesse destruir, de fato, ele não precisaria enviar ninguém para avisar nada para aquele povo. Mas ele envia Jonas porque sim, ele quer perdoar, ele quer buscar o arrependimento desse povo. Mas na cabeça de Jonas, uma mentalidade nacionalista que não aceitava que a salvação pudesse extrapolar os limites da nação israelita, ele não vai, ele não quer ir. E na verdade, Jonas ele não quer ir porque ele entende essa misericórdia de Deus, ele entende que é um Deus que quer perdoar, que é um Deus que contém a sua ira, e ele não quer ver aquele povo salvo, ele não quer, porque ele entende na sua mente que aquele povo ele já está perdido. Os assírios tinham feito muito mal para os israelitas, tinham destruído, tinham matado, e na mentalidade dele, aquele povo não merecia o perdão, não merecia a salvação. E a gente vê então um missionário relutante, que é chamado para ir num lugar determinado, mas ele reluta em não ir para aquele lugar e foge para um lugar totalmente oposto, mas no final ele vai. E interessante aqui que no capítulo 4, no verso 1 ao 4 de Jonas, vai dizer assim, com isso
desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Né? Por quê? Com isso o quê? Porque aquele povo se arrependeu. Quando Jonas ele leva a mensagem, aquele povo se arrepende, né? E justamente Jonas fica irado, porque Deus, que havia profetizado a destruição daquele povo, caso o povo não se arrependesse, né? Então era uma profecia condicional, ele leva a mensagem de destruição que ocorreria caso eles não se arrependessem. Como eles se arrependeram, não houve destruição. Como não houve destruição, Jonas ele fica irado, que não é a mesma ira de Deus, né? Lembre disso, a ira divina não é semelhante à nossa ira, né? As emoções divinas, elas não são semelhantes às nossas emoções aqui dentro do contexto de pecado. E aqui então, como nós estamos lendo, né, Jonas capítulo 4, verso 1 a 4, Jonas ele fica irado. Verso 2, e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então, mostra um profeta irado, no verso 1 aqui, né? E aí no verso 3, no verso 2, perdão, mostra justamente um Deus que contém a sua ira, que é tardio em irar-se, próprio Jonas falando isso. Então, nós precisamos perceber que, apesar de Jonas entender que aquela nação não tinha mais condições de receber a salvação, de receber o perdão, Deus é que sabe. Deus é que sabe se aquela nação, né? Deus é que sabe se alguém merece ou não receber o seu perdão, né? Não cabe a nós fazer esse julgamento. Jonas ele fez esse julgamento. Por isso ele queria fugir e não levar essa mensagem. Porque na cabeça de Jonas aquela nação não merecia mais o perdão. E ele sabia que se ele levasse a mensagem, aquele povo poderia se arrepender e não seria destruído. E na cabeça dele isso seria injusto, né? Mas a justiça pertence a Deus apenas, né? Então, como nós falamos, Deus ele poderia ter destruído aquele povo sem aviso algum. Mas ele amava também aquele povo, apesar daquele povo ter feito tantas maldades. E ele, então, resolveu enviar um mensageiro para buscar a salvação daquela nação, que se arrependeu naquele momento e não foi destruída. E na sequência, nós, além de vermos, né, essa ideia da ira de Deus no Antigo Testamento, nós vemos também Jesus no Novo Testamento, né, demonstrando ira, demonstrando indignação. Lá no capítulo 21 de Mateus, capítulo 21, verso 12 e o verso 13, Mateus 21, verso 12 e verso 13, dentro do contexto aqui da purificação do templo, né, nós temos anteriormente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aí nós temos Jesus entrando no templo, um templo que estava profanado, né, um templo ali que estava totalmente, haviam deturpado totalmente o significado daquilo tudo que acontecia dentro do templo. E aí nós vemos aqui no verso 12 e verso 13 de Mateus capítulo 21, dizendo assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aqui nós vemos Jesus demonstrando justamente a sua indignação, naquilo que é chamado aqui de justa indignação, né? E aí, justamente direcionando essa sua indignação, essa sua ira, àqueles que haviam então profanado o templo. E ali havia também, é interessante, inclusive uma cobrança abusiva naquilo que era vendido, né, explorando e oprimindo ainda mais, né, os pobres, as viúvas, os órfãos, e justamente por isso é chamado de uma justa indignação, porque como nós falamos aqui no início da lição, a ira de Deus ela é uma resposta de amor ao mal, ao pecado, à injustiça. E aqui Jesus ele vê toda essa injustiça e ele fica indignado, né? Ele justamente, literalmente demonstrando a sua ira, que é uma resposta de amor, quando ele vê as suas criaturas sendo oprimidas, sendo exploradas. Não é diferente hoje, é evidente, né? A opressão, a exploração, a busca desenfreada pelo lucro
pisando em qualquer um que está à sua frente, né? E a gente vê um Deus que ele fica irado, indignado, quando ele vê uma criatura sua sendo injustiçada. E aí aqui justamente é uma resposta então de amor do próprio Cristo. Não somente nesse momento, mas nós vemos também Jesus demonstrando essa sua indignação lá em Marcos 10, 13 e 14, quando trouxeram crianças até Jesus, e os discípulos então repreenderam essas crianças, e Cristo então ele fica indignado, né? O verso ele traz literalmente, dignou-se, né, Jesus, e mandou que deixassem ir até ele os pequeninos. E em outro momento também, em Marcos 3, 4 e 5, quando Jesus ele executa uma cura no sábado, os fariseus ali, os doutores da lei, né, aquelas pessoas, eles estavam criticando Jesus por conta disso, por estar praticando uma cura ao sábado, e Jesus então ele também indignou-se com a dureza do coração daquelas pessoas. Então a gente vê uma justa indignação, né, uma indignação, uma ira direcionada ao mal, à injustiça, né, literalmente uma ira, uma indignação direcionada ao pecado. E é interessante que Deus, como nós falamos, ele só se ira porque existe o mal. A sua ira é exclusivamente dirigida àqueles que fazem mal, àqueles que tratam com injustiça as suas criaturas. Ou seja, a partir do momento que não tiver mal, não tiver pecado, Deus ele não vai se irar, porque a sua ira ela só existe por conta da existência do mal e do pecado, né, e da injustiça nesse mundo. Justamente como nós falamos aqui várias vezes, é uma ira direcionada a isso, a injustiça, ao mal, ao pecado. Não havendo justiça, mal, pecado, não haverá ira de Deus. Então essa é uma resposta de amor, como nós vimos no início, uma resposta adequada, né? Em essência, uma resposta adequada de amor a essas questões. E interessante que nós podemos fazer mal às suas criaturas, né, a alguém, né, direcionar essa injustiça, esse mal a uma outra pessoa, mas a ira de Deus ela pode também ser direcionada a nós quando nós prejudicamos a nós mesmos. E aqui é interessante essa ideia, porque a gente às vezes pratica algumas ações e diz, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, então não tem problema. Não estou fazendo mal a ninguém, eu estou fazendo isso para mim mesmo. Se estou prejudicando alguém, estou prejudicando a mim somente. Estou prejudicando somente a eu próprio. Mas perceba que a ira divina ela é direcionada justamente ao mal que é feito às suas criaturas. Se nós prejudicamos a nós mesmos, nós estamos prejudicando uma criatura de Deus. Que criatura? Nós mesmos. E Deus ele vai se indignar com isso. E Deus ele vai irar-se com isso. Porque a sua ira é direcionada ao mal que é executado nas suas criaturas. E então, sim, quando nós praticamos uma ação que, não estou prejudicando a ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, né? Só estou prejudicando a mim mesmo, só estou fazendo mal a mim mesmo, então Deus ele também se ira, porque estamos, em essência, fazendo mal a uma criatura de Deus. Que criatura? Nós mesmos. Então Deus ele vai também direcionar a sua ira dentro desse contexto. Interessante isso, né? Interessante essa ideia. Mas precisamos ter em mente que temos um Deus que sempre persiste em perdoar e busca uma reconciliação e o arrependimento do seu povo. Então Deus sim, ele se ira com essa questão do mal, da injustiça, do pecado, mas ele sempre persiste em perdoar. Foi o verso que nós lemos, o verso da semana lá em Salmo 78, 38. Deus ele sempre persiste em perdoar. Ele é tardio em irar-se, ele contém a sua ira, porque ele quer o arrependimento, ele quer o perdão. Agora, existe um limite. Existe um limite. Deus ele quer perdoar, ele sempre vai querer perdoar. Mas na sua sabedoria, na sua onipotência, na sua onisciência, um sabedor de todas as coisas, aquele que lê o próprio coração, ele é a própria mente dos seres humanos, ele entende quando é o limite, ele entende quando o limite chega, ele entende quando aquela pessoa não vai mais mudar, independente do que ele fizer. Lá em 2 Crônicas 36, 16, deixa eu só abrir aqui, 2 Crônicas 36, 16, diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam
mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então chega um momento que não há remédio algum, que Deus pode fazer o que for, que aquela pessoa, que aquela nação não vai mais se arrepender. Existe esse momento, existe um limite. Agora, quando é o limite? Será que nós, seres humanos, temos a competência, a capacidade de entender que alguém chegou no seu limite, que não vai mais se arrepender, independentemente de qualquer coisa? Bem, se nós olharmos para alguém e dissermos, essa pessoa não tem mais jeito, já era para ela, não tem mais, você pode fazer o que você quiser que ela não vai voltar. Se nós falamos isso em algum momento, aí você está tomando o lugar de Deus. Né? Se eu falo isso, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa já era, né? Aquela pessoa, né, como diz aqui em 2 Crônicas, não tem mais remédio algum, não tem mais jeito. Se eu falo isso, eu simplesmente estou querendo tomar o lugar de Deus. Eu não tenho como saber disso. Não sou eu que faço o julgamento, não é você que faz o julgamento. Nós temos uma missão de levar salvação, né? De avisar, de buscar essas pessoas a se arrependerem verdadeiramente. Se tem jeito ou não, se tem remédio ou não, se ainda há chance ou não, isso aí pertence a Deus. Né? Esse conhecimento pertence exclusivamente a Deus. Então sim, existe um limite. Está escrito aqui na Bíblia. Tem uma hora que, né, a ira de Deus sobe porque não tem mais remédio, pode fazer o que for, que aquela pessoa não vai voltar, aquela nação não vai voltar. E é dentro desse contexto que várias nações, várias pessoas são destruídas. Aqui no contexto do Antigo Testamento a gente vê muita destruição, muitas nações sendo destruídas. É dentro desse contexto de não haver mais remédio para essa nação. Mas quem é que define se tem remédio ou não? Quem é que define se aquela pessoa pode ainda se salvar ou não? Se aquela pessoa pode se arrepender ou não? Se aquela pessoa pode voltar para os caminhos do Senhor ou não? Quem é que define isso? É Deus. Deus é que sabe. Não tente tomar o lugar de Deus em momento algum. Não tome o lugar de Deus. Não queira ser Deus aqui nesse mundo. Somos criaturas e sempre seremos criaturas. Não queira tomar o lugar de Deus. Quem sabe se existe chance ou não para alguém, aqui eu estou falando, né? Daniel, você está repetindo, já falou isso. Está repetindo, porque é uma ideia importante. Né? O tanto de gente que a gente vê querendo julgar e querendo definir quem está salvo e quem não está salvo, né? Isso tem um monte. Né? E por isso que a gente está aqui, né, batendo nessa tecla, batendo nessa ideia, frisando essa ideia. Quem define isso é Deus. Não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Seja ser humano, seja criatura. Não queira ser Deus. Deus é que sabe quando chega esse limite de alguém. Deus é que sabe. E aí, para fecharmos, então, o contexto da lição dessa semana, a lição ela também traz uma ideia, né, para nós nos precavermos, né, digamos assim, para tomarmos cuidado de não interpretarmos, né, a ira de Deus como justificativa para a vingança humana. Né, alguns usam a ira de Deus como justificativa para a vingança, uma vingança humana. Lá em Romanos 12, 19, diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Por mais longe que alguém tenha ido, por mais que essa pessoa ou essa nação tenha realizado ações extremamente abomináveis, extremamente maléficas, não cabe a nós, seres humanos, a vingança. Mais uma vez, não queira tomar o lugar de Deus. A ideia é essa. Ah, Daniel, mas aí tem fulano que fez, né, uma maldade, que matou uma criança, que estuprou uma criança e que fez isso, que merece morrer, então, né, as pessoas se juntaram, lincharam, mataram e tinha que acontecer isso mesmo. Não queira ser Deus. Aqui nós temos as leis do homem, que precisam ser respeitadas nesse momento aqui. Né? As leis do homem, se elas não ferem as leis de Deus, elas devem ser respeitadas. Devem ser respeitadas. Se nós, no contexto brasileiro, não temos pena de morte, não somos nós que vamos executar essa pena de morte. As leis precisam ser respeitadas. Ah, mas a lei é frágil.
porque a pessoa é condenada a 35 anos de cadeia, fica um terço, sai e fica por isso mesmo. Se a lei é frágil, né, precisamos dentro da lei buscar modificações. Mas imagine se cada um quiser fazer a sua própria lei. Imagine se cada um quiser executar a sua própria justiça. É o que acontece. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Porque cada um quer executar a sua própria justiça. Entende? Não estou dizendo que sou a favor ou contra a pena de morte, nada disso. O contexto da lição não é esse. Eu estou dizendo que precisamos respeitar e deixar que a vingança pertence a Deus. Não queira tomar o lugar de Deus. Mais uma vez, né, para a gente terminar essa ideia. Não queira tomar o lugar de Deus. Então a ira divina não justifica a vingança humana. Essa é a ideia, né? E esse alerta que a lição traz no final, porque é o que acontece muitas vezes. Então precisamos compreender justamente que a ira de Deus não é um sentimento mal de Deus, porque Deus não é mal. Deus se ira, então ele é bondoso, mas ele é mal ao mesmo tempo? Não. A sua ira é uma resposta adequada ao mal e à injustiça, porque ele busca justamente então executar a justiça. E é dentro desse contexto que nós vamos começar a abordar um pouco mais, né, de forma um pouco mais aprofundada nas próximas lições, a ideia da justiça. E completar então a lição, né, que fala sobre o amor e a justiça divina. Então que você possa compreender isso. Você possa entender que por mais longe que nós mesmos temos ido, por mais longe nós temos andado do caminho do Senhor, Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, paciente e busca perdoar e busca o arrependimento e contém a sua ira. Né? Que possamos então aproveitar esse amor de Deus, né? Esse desejo que Ele tem de que nós voltemos à sua aliança, né? Que possamos fazer parte então do seu povo e assim aguardarmos o seu breve retorno. Então enxergue Deus sempre como um Deus de amor, porque é isso que Ele é. E as suas sensações, as suas emoções, digamos, né, melhor dizendo, elas não são as emoções dos seres humanos, são as emoções de Deus, que é sempre uma resposta de amor para com as suas criaturas. Que Deus te abençoe mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima semana, na lição de número 6. Até lá!